Olá, eu sou o Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do programa O que diz a Ciência, uma produção da TV USP Piracicaba ligada à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, aqui do campus da USP, o campus Luiz de Queiroz, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Hoje eu tenho o prazer de receber o professor e pesquisador Ítalo Della Libera, que é docente e pesquisador do Departamento de Entomologia e Acarologia da Exalc e um dos coordenadores técnicos da revista Visão Agrícola, que chega à sua 15ª edição. É isso, professor? Isso, correto. Obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa O que diz a Ciência. Não, Fabiano, é um prazer estar aqui, para a gente falar de um assunto tão presente hoje na vida do produtor, na vida da sociedade em geral, aí, né? Que está acompanhando essa mudança desse paradigma do uso dos produtos sintéticos, né, para produtos biológicos, né, que é o que são os bioinsumos, né? Exato. O tema da revista, da edição, é bioinsumos. Professor, para começar, para quem nos assiste e não é da área, o que são bioinsumos? Essa é uma boa pergunta, porque há diferentes definições, né, para os bioinsumos. E o que é mais, assim, talvez a versão mais hoje importante é a versão da Lei dos Bioinsumos. O Brasil está sendo pioneiro, né, nessa linha em criar uma legislação própria para os bioinsumos. Até então, né, essa lei foi promulgada recentemente, né, ela está numa fase de regulamentação, mas ela foi já sancionada pelo presidente no começo desse ano, né, ela foi aprovada no final do ano, onde cria-se, né, o que as definições e o processo de registro e regulatório para os bioinsumos, tá? Então, os bioinsumos, na verdade, eles compreendem uma série de produtos, né, que são usados não só na agricultura, tá, mas na parte de florestas plantadas, né, a tendência de entrar também aí os produtos para uso veterinário, que também é a base de biológico, né? Então, assim, hoje a maior parte dos produtos que nós temos, os bioinsumos, são os biopesticidas, né, que são para controlar pragas, especialmente insetos, ácaro, para controlar doenças, né, nós temos biofungicidas, temos categorias. Tem os bionematicidas, que é o maior mercado. Olha que interessante, o Brasil hoje, mais de 90% do mercado, né, se fala aí tem 96% do mercado de controle de nematóides, que são vermes que atacam a raiz das plantas, são feitos com biológicos. Quer dizer, em coisa de 7 anos esse mercado ele inverteu, né, de 96% que era químico para 95% biológico. Então isso mostra, né, essa transição que a gente está passando, não que outros setores estejam no nível tão avançado, mas mostra que em alguns setores cresceu bastante. Nos bioinsumos ainda, a gente engloba, né, os bioinoculantes, né, que vêm biofertilizantes, os promotores de crescimento de plantas, os biofertilizantes, ou seja, produtos que têm micro-organismo, que têm essa capacidade aí de ou trazer proteção de planta ou promoção de crescimento de planta. Então tem micro-organismo que fixa nitrogênio, solubiliza ou modula a eficiência desse, talvez o termo mais correto a ser usado. A gente fala dos solubilizadores, mas na verdade o que eles estão fazendo, na verdade, é trazer uma eficiência maior aos fertilizantes químicos. É você colocar um micro-organismo no solo, ou tem alguns que até a gente aplica na parte aérea da planta, né, foliar, onde eles vão trazer uma eficiência maior do uso desses fertilizantes químicos, por exemplo. Então veja que nós estamos falando aí de uma gama extremamente diversa, né, de produtos. Agora é impressionante, né, professor? Porque é algo como o senhor mesmo citou, algo que até relativo pouco tempo atrás era algo ainda muito experimental, vamos dizer assim, né? E até pouco falado e tomou uma dimensão muito grande, principalmente no decorrer dos últimos anos, a proliferação de startups, de novas empresas, de laboratórios de pesquisa dentro de universidades se dedicando a esse assunto. Isso acontece só a nível Brasil, e a gente sabe que o Brasil tem uma posição muito importante quando se fala em agricultura e produção agrícola a nível mundial, ou isso também é reflexo do que acontece a nível global? Outros países também têm investido tanto na pesquisa dessa área? Fabiano, na verdade, sim, não é novo, né, o uso dos biológicos, dos bioinsumos, né? Tem 100 anos que a gente faz isso, mas numa escala ainda, né, muito pequena, tá? O grande mudança, né, que teve, que a gente chama dos drivers, né? O que levou a essa mudança de cenário, né? A gente tem que comparar diferentemente, né, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. O Brasil já é o líder hoje, tá, de uso, de produção, de
de consumo, nenhum país no mundo usa em escala como o Brasil usa, em campo aberto, que a gente chama, que é o uso em aplicação no diretamente do campo. Os bioinsumos, na maior parte do mundo, ele está restrito a sistema protegido, que a gente chama casa de vegetação, um sistema para culturas de alto valor, como, né, flores, hortaliças e algumas fruteiras, né? Ou seja, o Brasil é um cenário bastante diferente. O Brasil hoje cresce numa taxa 4 vezes maior do que o resto do mundo. Tá? Na Europa, né, o que vem mudando essa mudança do sintético para o biológico, né, de uma forma até relativamente lenta, é mais a demanda do próprio consumidor por ter produtos mais sustentáveis, produtos mais isentos de resíduos. O Brasil foi um pouco diferente. Tá? O Brasil teve alguns desafios por ter uma agricultura tropical, né? Porque a gente tem vários ciclos de pragas e doenças, de vários cultivos no ano, né? Clima com temperaturas altas. Nosso desafio é muito maior. Então, houve algumas pragas que entraram no Brasil e a perda hoje da eficiência de químico, talvez seja um dos drivers mais importantes, né? Significa que nós temos uma série de moléculas registrada, mas a cada dia, pelo aumento da frequência de aplicação e volume de aplicação, você tem uma evolução, né? Ou seja, as pragas, as doenças, cada vez sendo menos controladas. Eles vão se tornando resistentes. Vão se tornando resistentes. Então, a evolução da resistência. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente estudar, né, essa mudança no Brasil, que ela já vem desde a década de 70. O Brasil, da década de 70, já usava biológicos em escalas muito maior que alguns outros países em campo. Mas os principais nichos são nichos onde os químicos não conseguem resolver. Então, foi uma questão de oportunismo de mercado dos biológicos. E aí, como não tem nada funcionando, o produtor, né, aceita testar algo e ele fala, olha, isso aqui funciona. Então, isso vem desde lá da época, né, do uso em cana-de-açúcar. Nós temos cigarrinha, nós temos pragas como a broca da cana, que é usado biológico desde a década de 70. Outros cultivos mais recentes, como no café, por exemplo, a broca do café, foi banimento de produto. Produto químico que estava no mercado foi banido, então não se usa ele no resto do mundo. E era o que funcionava. Aí o produtor começa a usar biológico. Então, as principais mudanças no Brasil, ela tem estado relacionada a esses fatores. Mas um outro fator extremamente importante é o aspecto regulatório. Isso é um dos primeiros artigos da revista Visão Agrícola, né? Nós convidamos a equipes do MAPA, do Ministério da Agricultura, para justamente mostrar como que essa mudança dos aspectos regulatórios foram importantes para a gente chegar nesse cenário que nós estamos hoje, né? Então o Brasil, diferente do mundo, você registra um produto biológico em menos de 2 anos. Se for pela via, né, da normativa da agricultura orgânica, que é uma das vias de registro, você registra o produto em 3, 6 meses, tá? Então isso possibilitou uma entrada de produtos, um grande número de produtos no mercado. Então hoje nós temos só da parte de proteção de planta, deve estar chegando a 800 produtos. A gente faz, né, na revista está extremamente atualizado, nós atualizamos isso para maio desse ano, né? Mas isso muda, né, todo mês você tem uma leva de produtos entrando, né? Então isso até é uma dificuldade para o produtor, porque você passa a ter um portfólio grande de produtos, né? E para entender o que diferencia um produto do outro, né? Acho que esse é um dos próprios desafios nossos, essa parte de extensão, né? Perfeito. Agora, professor, para quem nos assiste, né, e está tomando agora a ciência desse universo, né, talvez no imaginário popular, de quem não está inserido diretamente no processo, o simples fato de que não é um agroquímico, por si só, já é algo, digamos assim, que exige menos rigor científico no controle, na aplicação. Não é assim que funciona. Quer dizer, há todo um rigor científico em toda a fase de teste, desenvolvimento, pesquisa, porque da mesma forma em que existem todos os processos para garantir a saúde humana no consumo do produto que recebe o agroquímico, isso também se reproduz em toda a fase de preparação e certificação de um bioinsumo, não é isso? Sim. Como eu disse, na verdade até hoje, né, porque assim, essa lei está sendo implementada agora, a lei dos bioinsumos. Um produto biológico para ser registrado no Brasil, ele segue
a legislação que foi feita para os agrotóxicos, né, que basicamente são químicos, desde a década de 80 isso. Né? Então, todos os testes ecotoxicológicos, toxicológicos ambientais, eles seguem o mesmo modelo dos químicos. Né? O que mudou no Brasil é que houve que chama de fast track em inglês, que é uma facilitação, uma rapidez maior. Né? Não, talvez não seja facilitação, mas priorização. Todo produto biológico entra na fila com prioridade. Isso que, né, desde da normativa da agricultura orgânica, das mudanças que começaram a existir, houve essa priorização para os biológicos no Brasil. Mas ainda assim, ele tem que passar por todos os testes, né, que são feitos, e isso depende também do risco. Existem organismos que a gente já sabe que são de baixo risco. Né? Por quê? Porque estão sendo usados há décadas, né? Nós temos vários registros no mercado. Então eles são tratados de uma forma. Existem outros que vamos chamar de risco 2, né, perante a legislação, são organismos que eles precisam de um volume de informações maiores. Então toda vez, e eu, né, participo disso, hoje tem produtos que são líder de mercado hoje no Brasil, que são produtos da Exalc, licenciados, né, para exploração comercial, né, produtos com a marca USP, foi dos pioneiros, você pegar desde o primeiro produto de Bovéria, de Metarrhizo, de Tricoderma, que são fungos, né, mais recentemente, aí, Cordyceps, são vários produtos. Os primeiros estados no Brasil foram isolados, né, e produtos desenvolvidos aqui dentro da nossa instituição. Tiveram que passar, né, na época, por um crivo muito maior do que se passa hoje. Por quê? Porque foram os primeiros. Né? Toda vez que há um registro de um novo organismo, você vai ter que, já no pedido do registro especial temporário, né, você não consegue um registro imediato, passar por dossiês de qual a informação que existe sobre a segurança, se ele é de risco 2, existe um nível de testes maiores para registro. Tá? Isso ocorre também para os biológicos. Perfeito. O programa O que diz a ciência, hoje conversando com o professor Ítalo Della Libera, que é docente, pesquisador lá do nosso departamento de entomologia e acarologia da Exalc e coordenador técnico da revista Ciência Visão Agrícola. Visão Agrícola. Vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. O programa O que diz a ciência está de volta e hoje eu converso com o professor Ítalo Della Libera, que é docente e pesquisador do Departamento de Entomologia e Acarologia da Exalc e coordenador técnico da revista Visão Agrícola. E nós estamos falando sobre o assunto, o tema de capa da revista, da 15ª edição da revista, que é bioinsumos. Professor, acredito que pela sua fala no primeiro bloco, já temos muitas pistas sobre o motivo pelo qual esse tema foi escolhido para essa edição da revista. Mas como é que ela foi construída? Fala um pouquinho para nós sobre o conteúdo dessa edição, professor. Bom, a nossa ideia era, desde o início, sempre foi trazer algo que atenda um público bem geral, né? Não é uma revista, ela é direcionada para o produtor, para o consumidor, para a sociedade de uma forma geral. Mas é claro que ela traz bastantes aspectos técnicos, científicos, mas o mais importante assim, é trazer uma atualização do panorama hoje do uso, né, dos bioinsumos no Brasil. A gente retrata um pouquinho do histórico, né, do diferencial, né, de como o Brasil chegou aonde está no momento, porque isso, né, serve até de espelho para outros países, né? A gente tem muito, já dei palestra na FAO, hoje o mundo está olhando o que está acontecendo no Brasil até para ver como lição do que pode ser implementado em outros países, né? Especialmente nos aspectos regulatórios, né, da legislação dos bioinsumos aí. Então, a revista ela foi estruturada, né, trazendo o pessoal desde do aspecto regulatório, né, o que a mudança, né, que houve, né, no registro de produto facilitou, acelerou, e foi possível, né, para que nós chegamos no momento com um portfólio de produtos extremamente grande no país, que a legislação então facilitou.
Nós temos uma parte onde cada um dos tipos de bioinsumos são abordados, né, colocando hoje, né, o estado da arte em termos de desenvolvimento, os produtos que estão no mercado, quais os micro-organismos, quais as peculiaridades de cada um desses micro-organismos, né? Alguns aspectos em termos de o que diferencia um produto do outro, por exemplo, formulação, né? Que é um aspecto importante, porque nós estamos começando isso, né? Isso é uma coisa muito nova, né? Toda a parte de formulação ela vem da área química. Existem umas sessões sobre o que a gente imagina que vão ser as próximas gerações de bioinsumo, né? O uso de CRISPR, né, que é uma tecnologia, RNAi, alterações em micro-organismos, combinação de micro-organismos. Então tem muita coisa hoje de metabólitos, né, produtos de novo, que a gente chama de novas gerações, onde você não tem só o micro-organismo, você tem, né, que são produtos que são produzidos no processo de fermentativo ou de crescimento deles, ou produtos, né, totalmente à base de metabólitos. Existem partes que retratam um pouco qual que é hoje a postura do produtor. Então tem entrevistas, né, com desde, né, cientistas, produtores, consumidores. Então tem uma parte de entrevista muito importante, né? Então veja que a revista ela começa abordando o cenário atual, o estado da arte, e ela chega até uma parte onde a gente, né, discute um pouquinho o que vai ser o futuro dessa implementação, né? Perfeito. E uma questão muito interessante que a revista, a partir dessa edição, ela conta também com uma nova diagramação, né? Quer dizer, a apresentação dela está diferente, né? Como é que se deu esse processo? O que motivou essa mudança, professor? Olha, a gente vê que hoje tem muita coisa no mercado, né, assim, em termos de divulgação, e a gente, nessa edição, privilegiou um pouco o uso de muita informação através de gráficos, figuras, esquemas, né, e muita ilustração. Porque quando a gente fala para você aqui sobre um determinado fungo, você não, né, quer dizer, muita coisa microscópica. Então a gente trouxe muita coisa assim, em termos de imagem, né? A gente pegou um banco de imagem que a gente tem, né? Conseguimos bancos de imagem fora também, né? Através do patrocinador da revista. Então você vê que cada sessão ela tem bastante informação através de imagens. E eu acho que isso talvez seja um dos diferenciais da revista, né? Perfeito. E ela está disponível em formato eletrônico a toda e qualquer pessoa interessada, não é isso? Essa também é uma tendência, né, da gente evitar o uso do papel, a questão de sustentabilidade. Se nós estamos falando de bioinsumo, a primeira coisa é pensar na sustentabilidade do sistema agrícola, né? E a ideia é que essa revista não fosse impressa, né? Ela é totalmente eletrônica, e ela é gratuita, ela está disponível, né? Tem dentro do site da Exalc, nós estamos monitorando, né? Tem tido já uma aceitação, uma repercussão muito boa em termos de download, né? Perfeito. Agora, no primeiro bloco, o senhor relacionou aqui no processo de atividades, inclusive dessa certificação, lançamento de novos produtos, aproximação da atividade de pesquisa a agentes do mercado. O senhor citou a Embrapi. E o senhor é o representante aqui, né? Fala um pouquinho sobre o que é a Embrapi e como é que se dá esse trabalho que o senhor faz, né, dessa conexão. Bom, como é que nós estamos hoje situados dentro da inovação, né? Quer dizer, a Exalc hoje tem participado como um grande protagonista, né, no desenvolvimento e mesmo até nas partes políticas públicas desse setor, né? A gente participa de várias formas. Então, dentro do departamento de entomologia, nós temos docentes que trabalham desde a área de controle biológico com micro-organismo, que é o que eu trabalho, com macro, né, parasitóides, predadores, né, tem o professor Parra, tem na área de ácaros o professor Rafael, da parte de semioquímicos, que também são feromônios sexuais, você usa para atrair inseto, a identificação de compostos de planta que atraem também, são várias estratégias que também tem o professor Maurício. Então, assim, a gente tem hoje várias docentes atuando nesse sistema, tá? Então, você falou da Embrapi. Embrapi, eu sou diretor de uma unidade, né? A Embrapi, ela credencia unidades para operar com recursos de subvenção, né, do governo, para facilitar a inovação na empresa, tá? Então a empresa ela entra com parte do recurso, a Embrapi entra com outra parte do recurso. Embrapi, que significa? Embrapi significa Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, tá? É um modelo de inovação muito diferente da Embrapa, que é a pesquisa agropecuária. A Embrapi ela
ela pega todos os setores hoje da nossa economia, né, desde a área farmacêutica, petroquímica, tudo. Nós estamos na área de apoiar a indústria dos bioinsumos. A nossa unidade, a área de competência dela é bioinsumos e bioprocessos aplicados à agricultura, né, onde a gente tem uma gama de atuação aqui dentro da universidade. Tá? Então essa é uma das formas que a gente opera na inovação, onde a empresa nos procura, a gente faz desenvolvimento de produtos, processos, né? Temos aí patentes no mercado, estamos gerando uma série de propriedade intelectual aí compartilhada com empresas que vão desde modelos de aplicação dos bioinsumos através de drones, com dispensers, né, que são formas de liberação, produtos que são já patenteados para atração, né, e depois você usa uma estratégia para matar o organismo. Então a gente tem hoje uma gama extremamente grande dentro da Embrapi, com várias empresas parceiras, um número de parceiros bastante grande desenvolvendo inovação. Nós temos outra estratégia, né, de inovação, modelo de inovação, que é o Spark Bio, que é financiador, né, através da Coopert, da revista também, da Visão Agrícola, né, que é um modelo diferente, que é uma parceria entre uma empresa com a Universidade de São Paulo e com a Fundação FAPESP, nossa Fundação do Estado, tá? Que tem também vários objetivos aí dentro, mas ele é um modelo um pouco diferente, né? Eu sou diretor também, né, coordenador de um INCT, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, em bioinsumos inovadores, onde a gente está olhando o futuro, o que as empresas hoje não estão demandando, né? Ou grupos que ainda nós estamos no nível que a gente chama de nível de maturidade tecnológica baixo, significa que nós precisamos de bastante pesquisa ainda para que isso possa se tornar algo viável, ou, né, passar daqueles testes de conceito. Isso a gente faz junto com outras instituições acadêmicas, né, são várias, né, no nosso NCT, especialmente, né, nessas coisas que a gente imagina que ainda existe um desafio maior, mas a gente acha que tem um grande potencial de se tornar uma ferramenta no futuro dentro dos bioinsumos, né? Então, só para mostrar para você 3 formas de atuação que a gente tem hoje, né, aqui dentro da universidade, para levar desenvolvimento, tecnologia, avançar nesse cenário da inovação no setor de bioinsumos. Né? Perfeito, professor. E esse INCT também fica sediado aqui na Exalc? Sim. A coordenação nossa é aqui, tem várias outras ICTs, né, outras instituições, que são universidades, Instituto Biológico, são vários parceiros que participam, é uma rede, né? Esse não tem empresa diretamente envolvida, nós temos empresas parceiras, né, que à medida que a tecnologia ela chega no nível que a gente passa desse teste de conceito, que a gente vê uma viabilidade maior, né, porque o grande desafio desses processos, por que a empresa não faz a inovação sozinha? Tá? Isso remete a uma mudança de cenário interessante, né, que a gente estava conversando. A maior parte hoje do que existe na proteção fitossanitária são mercado dominado, mercado hoje no Brasil mais de 100 bilhões de reais, que é dominado por multinacionais, grandes empresas. São 5 grandes empresas que dominam o mercado. Que concentram. Tá? Que concentram esse mercado. O setor de bioinsumo é um setor, basicamente, hoje, que a gente chama do ponto de vista econômico, fragmentado, estratificado, onde você tem um grande número, né, deve estar chegando a quase 200 empresas nacionais, principalmente, né, de pequeno e médio porte. Né, que são empresas que já atuam, né, no mercado, por exemplo, de fertilizantes, organominerais, foliares, ou mesmo outras, né, de outras estratégias, né, de outro tipo de produto dentro do mercado. Né. Então, a gente está apoiando essa indústria nacional, que começou na área de bioinsumo, que não tem um P&D, né, um setor de pesquisa e desenvolvimento, né, existe um custo bastante alto e existe um risco atrelado. Né, você entrar numa área nova, é o que você falou, parece que nós estamos começando agora, na verdade, sim. Né, eu acho que a gente está hoje começando muitas das áreas, embora se usava há bastante tempo, porque a gente fazia de uma forma ainda muito artesanal, né, o uso dos bioinsumos no país. Então, essa indústria nacional, ela tem que ser apoiada nessa fase de risco, né, que a gente chama do Vale da Morte, né, significa TRL 3 a 6, né, que em inglês traduzido é o nível de maturidade tecnológica, onde você passou pelas fases, né, de desenvolvimento da tecnologia de maior risco, até você chegar numa fase que ele passou nos testes de conceito e você já tem um protótipo que ele precisa ser testado agora em um ambiente mais real, em campo. Tá? Então,
Então, essa fase anterior é onde que a gente atua com maior ênfase. É claro que hoje a gente trabalha muito com startups e pequenas empresas, e dentro da Embrapi existem fomentos, né, onde a gente tem uma subvenção até maior para auxiliar a empresa, principalmente a pequena empresa, colocar o produto até a fase pré-comercial. Tá? Esse é o grande desafio. Então, esse modelo, tá? E a revista Visão Agrícola, ela aborda um pouco disso, né? Quer dizer, esse apoio, né, governamental, não só através das políticas públicas, da regulamentação, mas também através do fomento e do desenvolvimento desses modelos de inovação, é que possibilitou a gente alavancar no Brasil, e a gente está se tornando hoje referência no mundo em termos de desenvolvimento mesmo de tecnologias, né, de ter coisas que a gente possa eventualmente proteger isso, né, e vender isso através de patentes, de propriedade intelectual para o resto do mundo. Perfeito. Professor, para a gente encerrar, dentro desse panorama todo, quais são as principais tendências para a área de bioinsumos para o decorrer aí, vamos dizer assim, a curto, médio e longo prazo na leitura do senhor enquanto especialista? O que vai por aí? Tem bastante coisa acontecendo, tá? Daria para a gente falar bastante disso, até só de coisas que estão já de médio prazo, tá? Assim, curto, médio prazo, que nós já estamos em fase através das empresas, em fase de registro, né? Primeiro, uma diversificação de portfólio, né? O Brasil cresceu muito em quantidade, tá? Mas nós temos uma diversidade ainda pequena, né, assim, de ingredientes ativos, ou seja, o micro-organismo, tem muitos produtos que a gente chama de clones ou genéricos, tá? Por que aconteceu isso? Foi porque a legislação facilitou, né, esse registro. A empresa, ela entra no mercado, ela já pode faturar uma nota fiscal muito rápido, mas aí, a partir daí ela começa, né, captar recursos e ela passa a ter capacidade de investimento. Então hoje as empresas que nos procuram já têm uma capacidade maior de entrar como parceria no desenvolvimento e financiar parte da pesquisa em áreas que talvez exijam um investimento maior. Então, por exemplo, alguns grupos de micro-organismo que a gente, né, ainda tem uma certa dificuldade em termos, por exemplo, de ter um período de prateleira longo. Tá? Então, assim, tem micro-organismo que você tem que manter ele refrigerado ou congelado. Antes existia uma certa resistência, né? Hoje tem empresas que apostam numa cadeia refrigerada, por exemplo. Isso amplia demais a nossa a diversidade de micro-organismos, de produtos que a gente possa colocar no mercado, né? Essa é grupos que talvez tenham um potencial muito grande, mas eles têm algumas limitações, algumas peculiaridades que você vai ter que trabalhar. Então, assim, hoje a gente trabalha com vários micro-organismos, que a gente vai, espécies novas, grupos totalmente novos, né? Mistura de micro-organismos foi uma tendência que cresceu muito rápido, tá? Então, hoje você tem, talvez, não pela mistura de micro-organismos, mas pela multifuncionalidade. Olha que incrível, Fabiano, a gente tem produto hoje que é usado para controlar uma praga, ao mesmo tempo, ele promove o crescimento de planta, né? Muitas vezes ele pode controlar um inseto e controlar uma doença, ele induz o sistema de defesa da planta. A planta tem sistema imune, né? Não é, claro, muito diferente do que a gente pensa para um mamífero, mas a planta se defende também. Então a gente tem grupos de micro-organismos que entram na planta e a planta liga o sistema de defesa dela, tá? Então tem produtos que aumentam a eficiência nutricional da planta. Quer dizer, então ele consegue fazer várias coisas. Isso aí não existe paralelo dentro do paradigma sintético-químico, tá? Então estão surgindo muitas coisas nesse sentido. E os produtos que a gente já tinha falado um pouquinho, que a gente chama de novas gerações, né? Onde muitas vezes micro-organismos que ou por algum motivo ele demora muito a produzir, ou ele tem uma sobrevivência no campo muito pequena, mas ele produz um determinado metabólito que para uma praga é tóxico, né? Ou para uma doença. Então muitas vezes eu posso usar a molécula, né? Ou a molécula com o micro-organismo, tá? Isso também, mas isso aí é igual químico? Bom, depende, existem moléculas que são produtos por micro-organismos que são altamente específicos, né? E a gente já tem algumas no mercado hoje, que são produtos sintéticos que veio, né? Na verdade foi isolado, a origem foi a partir de micro-organismos, né? Então, assim, eu sempre falo, né, nas minhas palestras aí, de que a gente está ainda na infância, né? Embora que tem 100 anos que, né, se usa o controle biológico, mas a gente, em termos assim, de
embarcar tecnologia dentro de um bioinsumo, nós estamos começando agora. Então, assim, hoje, produtos com formulações muito mais avançadas, produtos com a base de encapsulamento, onde você, né, coloca o micro-organismo dentro de uma cápsula e ele está ali dentro, vai sobreviver só quando ele chegar no ambiente que ele vai começar a atuar, de liberação mais lenta, né? Então, existe uma gama extremamente grande de opções hoje que começaram a ser exploradas. Algumas delas já estão em fase bastante avançada, que deve chegar no mercado muito rápido, e outras a gente imagina que seja coisas mais de médio e de longo prazo, né? Perfeito. Professor Ítalo, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa Que Diz a Ciência. Obrigado pelo convite, estamos à disposição. E a TV USP está sempre aberta. Sinta-se em casa. Eu agradeço também a você que acompanhou essa minha conversa com o professor Ítalo Della Libera, que é docente pesquisador do Departamento de Entomologia, Acarologia aqui da Exalc, e coordenador técnico, um dos coordenadores técnicos, né, da revista Visão Agrícola. Nós continuamos sempre à disposição, lembrando que suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários são importantes e por isso sempre bem-vindos. Um grande abraço e até a próxima edição. Tchau!